Olá, eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Romanos 2:1, que diz assim: Portanto, é inexcusável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro. O julgamento é uma coisa que nós temos que nos policiar muito para não praticarmos. Tem que haver uma mudança de hábito em nós muito forte, e com a ajuda de Deus e do teu Espírito, para que a gente tire de nós o julgamento. Uma coisa que eu deixei de fazer há um tempo já, eu acho que diz aí, pode dizer 1 ano mais ou menos, que eu deixei de fazer, foi falar sobre política. Porque eu comecei a perceber que eu não sabia nada de política. E quando eu entendi que eu não sabia, eu falei, eu não tenho que ficar falando sobre política, porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar. Então eu me coloquei numa condição de não falar mais de política. Eu aconselho a todos, como sempre aconselhei quando eu falava, que as pessoas orassem, buscassem a direção de Deus para fazer uma escolha correta, para votar numa pessoa. Hoje, eu penso assim, eu vou buscar as fontes de quem a pessoa é, se tem ficha limpa, qual é as suas propostas, se elas me agradam. E de antemão não tenho político de estimação. Se a pessoa fez o que é certo, continua tendo meu voto, não fez o que é certo, e simplesmente eu não voto mais. Mas eu não concordo com a conduta das pessoas ficarem chamando as pessoas de lixo, de escroto, de tantos nomes horríveis que têm sido falados por aí, porque isso é julgamento. Isso é julgamento. Olha, quando um filho olha para o pai e para a mãe, você errou nisso, aponta o seu pai, aponta a sua mãe. Quando a gente aponta e julga as pessoas, porque nós temos que ter o cuidado de sermos observadores. Deus nos deu o direito de sermos observadores de tudo, mas não juízes. Observar é uma coisa, julgar é outra bem diferente. A Bíblia diz que com a medida que eu meço o outro, eu serei medido. E isso é um perigo. No Facebook a gente vê muitas palavras frases de efeito que diz a lei do retorno. Não é? Que ela é implacável. E não é mentira, é verdade. A Bíblia não diz a lei do retorno, a Bíblia diz a lei da semeadura. O que o homem semear, certamente colherá. Mas eu quero focar agora na questão do julgamento. Hoje, eu olho para uma pessoa e julgo ela. É como se eu pegasse uma pedra e a atirasse naquela pessoa. Mas hoje, eu aponto aquele defeito nela e amanhã eu posso cair na mesma situação. Sabe por quê? Porque eu não tenho o direito de julgar ninguém. Vamos lá. Quando Jesus estava no templo e chegaram para ele com aquela mulher adúltera, trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem, que o certo teria que ter trago os dois, porque os dois haviam cometido adultério. Mas a intenção e a motivação do coração daqueles homens eram pegar Jesus em uma falha e trouxer aquela mulher. Vamos lá. Jesus tinha todo o direito e toda a autoridade de julgar aquela mulher. Esse texto está em João 8, o Evangelho de João capítulo 8. Mas Jesus não fez. Jesus esperou que todos saíssem dali, nos ensinando que a atenção das pessoas a gente chama em particular, certo? Sem expor e envergonhar ninguém. Quando sabemos de um defeito de uma pessoa, de uma falha, sem ficar expondo esta pessoa, nós não devemos expor essa pessoa, porque eu meço assim eu serei medido. Naquele momento ali estavam todas aquelas pessoas com pedras e paus prontos para matarem aquela mulher por causa do seu pecado. Sempre Jesus respondeu uma pergunta com outra pergunta. E ele disse, então tá bom, eu aqui estou falando, né? Quem não tem pecado, ou quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Jesus fez todo mundo refletir do seu próprio pecado e entender que ainda que o pecado de cada um não estava tão transparente como o dela, não tinha sido descoberto, era pecado. Todo mundo pegou a sua pedrinha, jogou no chão, seu pedaço de pau, sua pedra, e de mansinho todo mundo foi embora. E só ficou Jesus e aquela mulher. E ele disse para ela, cadê os teus acusadores, mulher? Eu acredito que ela podia ter tremido naquela hora, dizendo assim, eles não podiam, mas você pode, o Senhor pode me matar agora. Ela disse, não, foram embora, Senhor. Ele disse, então, nem eu te acuso. Nem eu te acuso. Vai, só não peques mais. Ele disse, ó sua adúltera, ó sua prostituta. Tem vergonha na cara, não?
Trair seu marido? Um marido tão bom, um marido que cuida de você, que cuida dos seus filhos, que trabalha tanto. Ele disse isso? Não. Ele só disse assim, ei, não peca mais. E ele deixou aquela mulher ir sem condenação, sem humilhar ela, sem expor o seu pecado, sem envergonhar ela. Jesus nos ensinou que um dia nós estamos com a pedra na mão e atiramos. Vamos dizer do vidro e da pedra. Quando você atira a pedra e julga as pessoas, você pode hoje estar na condição de quem atira a pedra, mas amanhã você pode estar na condição de quem é o vidro. Você compreende isso? Hoje eu atiro a pedra, mas amanhã eu posso ser a janela que vai ser quebrada. Porque eu medi, eu vou ser medido. Mais um exemplo disso é aquele homem que devia, vamos dizer que 1 ano de trabalho para o rei. Quando o rei pega ele e fala, você vai ser preso até você me pagar o que deve, seus filhos vão ser presos, sua esposa vai ser presa, ele diz, rei, tem misericórdia de mim, tem clemência de mim, me perdoa, e eu vou trabalhar e te pagar, e o rei se compadece daquele homem de sua família e fala, vai embora, não me deve mais nada, eu te perdoo. Passando um caminho, aquele homem encontra alguém que lhe deve 1 mês de trabalho. E gruda no seu pescoço e diz, agora você vai me pagar o que deve, senão eu vou te jogar no cárcere, você vai ser preso até você me pagar. E ele não tem um pingo de misericórdia daquele homem. E os soldados que viram o rei perdoar tão grande dívida dele, chamam o rei e falam, aquele homem que o senhor perdoou, pôs na cadeia um homem que devia para ele 1 mês de trabalho. O rei fala, chama ele. E o rei lança ele na cadeia e diz, assim como eu te perdoei, você tinha que ter perdoado aquele homem. Mas como você não perdoou aquele homem, não posso te perdoar. Tá aí a oração do Pai Nosso. Pai, me perdoa como eu perdoo. Se você não perdoa, se você julga, se você faz condenação, se você aponta os defeitos dos outros, faz questão de que as pessoas saibam da falha do outro, você está medindo, você está julgando e você vai receber na mesma proporção. Que dura palavra, Catarina. Por que você está falando isso? Porque eu queria te ensinar a praticar a misericórdia. Porque a Bíblia diz assim, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso eu escolho a misericórdia. Eu não sei quantas vezes eu vou precisar dela, por isso eu prefiro praticar a misericórdia. Você me ofendeu? Você me humilhou? Tudo bem. Deus é a minha justiça. E às vezes eu oro assim pelas pessoas que desejam o meu mal. Pelas pessoas que às vezes desejam o mal dos meus filhos, das pessoas que eu amo. Eu oro assim. Sem medo de errar no que eu estou falando para você aqui. E sem medo de Deus pesar a mão sobre mim, porque o que eu estou falando aqui para você é a verdade. Deus, que o mal que intentam contra mim não me alcance, mas que a tua salvação alcance cada vida que me deseja o mal, não só para mim, como para minha família. Eu oro por aqueles que eu sei que me desejam o mal. Eu oro para que o mal deles nunca me alcance. Mas que Jesus seja Senhor e Salvador da vida deles. Porque um dia eles vão se arrepender. E eu vou dizer pra vocês, eu já tive experiência com isso. Teve uma pessoa que um dia, ela me fez uma afronta tão grande, tão grande, tão grande. E ela disse, e ela me defamou pras pessoas como se eu tivesse interessada no marido dela. E passado algum tempo, ela me procurou. E me pediu perdão por tão grande tolice que ela cometeu. Você ficou com raiva dela na hora? No primeiro momento, sim, porque ela procurou pessoas para me defamar. Mas eu disse, eu libero perdão, Senhor, para essa pessoa, independente de qualquer situação. Ela parou de falar comigo. E quando ela decidiu voltar a falar, eu não fiz questão nenhuma, eu conversei normalmente. E um dia ela veio, eu queria tanto te pedir perdão, Cata, porque eu fui tão tola ao imaginar uma coisa daquela sobre você. E o tempo mostrou. O tempo e Deus mostrou para ela que ela estava equivocada ao meu respeito. Pratique a misericórdia, porque você não sabe quantas vezes você vai precisar dela. Você viu alguma pessoa fazendo coisa de errado? Ore por ela. Diga, Deus, essa pessoa está fazendo isso errado, isso vai prejudicar ela. Ou se você puder dar um conselho, se você tiver a oportunidade, e se lhe couber, porque a Bíblia diz também assim, que a palavra dita ao seu tempo são como as maçãs em sálvia de prata. A palavra dita no tempo certo e na hora certa ela vai produzir o efeito desejado. Mas tem coisas que não é hora da gente falar. Então a gente fala com aquele que resolve todas as coisas, Deus. Deus, se eu falar isso para essa pessoa agora, ela não vai compreender. Mas eu oro a Ti, para que o Senhor abençoe essa pessoa. Mostra para ela que ela está errada. Dá uma nova direção, ensina ela a tomar um novo caminho.
e você vai ver o agir de Deus através das suas atitudes. Seja você aquele que pratica a misericórdia, que de longe, passa longe do julgamento. Não se esqueça, porque um dia você atira a pedra e do outro dia você está do outro lado, pode ser a vidraça a ser quebrada. Então, queridos, reflita sobre esta palavra. Não julguei para ser julgado, para não ser julgado. Na medida em que você medir o outro, você será medido. O mundo diz que isso é a lei do retorno. Não. É a lei do retorno. Mas para Deus ele diz que o homem de Deus não se zomba. O que o homem ceifar, certamente colherá. Plante boas coisas. Tenha atitude piedosas, misericordiosas. Pratique a misericórdia e a piedade. E Deus vai honrar cada uma das suas atitudes. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. E quando eu estava falando de política, é porque eu vejo pessoas com discurso de ódio, chamando as pessoas de lixo, falando tanto é do presidente, é de tantos outros políticos. Gente, eu não estou falando para quem não crê em Deus, e essa mensagem não é, quando eu estou falando agora, eu não estou falando para quem não crê em Deus, e essa mensagem não é para quem não diz, eu não tenho nada a ver com o cristianismo. Eu estou dizendo essa mensagem para você que é cristão e que ama a Jesus. E amar a Jesus e ser um cristão é todo dia querer ser mais parecido com Jesus Cristo. E Jesus não tinha discurso de ódio. Jesus nunca ensinou ninguém a praticar isso. Então eu quero dizer uma coisa, se o presidente faz, se outro faz, faça você a diferença. Eu não tenho que imitar ninguém, eu não tenho que buscar ser igual a ninguém, a não ser a Jesus Cristo. Se tem alguém que eu tenho que falar dele, é de Jesus. Se tem alguém que eu tenho que querer para ser parecido, é com Jesus. Então essa palavra que eu estou falando aqui é para você que ama a Jesus e quer ser um cristão genuíno, parecido com Cristo todo dia, cada vez mais. É para você essa palavra. Então não pratique o discurso de ódio. Olhe pelas autoridades. A Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades e abençoá-las diferente de qualquer coisa. De qualquer outro procedimento, nós temos que orar. Porque a Bíblia diz que quando um justo reina, o povo se alegra. Mas quando um ímpio reina, o povo perece. E cabe nós, a igreja de Jesus Cristo, aqueles que amam a Deus e que querem fazer a diferença nesse mundo, orarmos pelas autoridades, abençoando. Se ela está errada, Deus, se essa pessoa não for mudar, se essa pessoa não for abençoar o povo, não se importar com o povo, for se corromper, tira ela do poder. A oração pode mudar toda uma história. Basta nós, igreja, nos levantarmos para orar, ao invés de ficarmos falando coisas que só destroem. E também querendo ficar se aparecendo, agradando os outros, repetindo os discursos dos outros. Eu não vou repetir discurso de ninguém, a não ser a palavra de Deus. A palavra de Deus eu procuro repetir. Se está na palavra, eu quero repetir. E se eu errei em alguma coisa fora disso, que Deus me perdoe. Mas olha, cuidado com o que você fala. Porque toda palavra que sair da sua boca não vai ser o outro que vai prestar conta, não. É você. Não é o que os outros... Você está falando do outro, explicando do outro, falando do que o outro fez. O outro vai prestar conta dele com Deus. Você vai prestar sua conta com Deus. É você. É eu que vou prestar conta com Deus do que eu falar. Então, o meu conselho aqui para você, irmão e irmã, que ama Jesus, não pratique discurso de ódio. Ore pelas pessoas. Bendigam aqueles que te maldizem. E Deus vai te abençoar e fazer você resplandecer a tua luz na terra. Olha, gente, tem um texto em Isaías 58 que diz que quando você tirar do meio de ti o apontado dedo, o falar injurioso, o agir com contenda, a sua luz vai romper nas trevas. Deus vai te responder, Deus vai te abençoar. Então seja você aquele que faz a diferença. Nós não somos iguais a ninguém. Nós somos diferentes do outro. Não somos melhor, não somos pior. Somos diferentes quando nós tomamos a posição de sermos verdadeiramente representantes de Deus nesta terra. Aí as pessoas dizem, mas eu não aguento o desaforo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas. E quando Paulo disse eu posso todas as coisas, ele não disse assim, eu posso ter dinheiro, eu posso ter carro porque Deus me fortalece. Não, isso eu posso passar fome, posso passar abundância, porque Deus me fortalece. Eu posso ter muitos amigos e posso não ter amigo nenhum, porque tudo eu posso em Deus que me fortalece. Eu posso estar alegre e posso estar triste, porque eu posso tudo em Deus que me fortalece. Em Deus podemos todas as coisas. E que Deus te abençoe com essa palavra. Não use o seu dedo para apontar ninguém. Use as suas mãos para abraçar, para acalmar, para ajudar, para contribuir, para socorrer.
Esse é o nosso papel nessa terra, amar o nosso próximo. Então que Deus te abençoe. Um beijo e fiquem com Deus em nome de Jesus.